Bom, hoje eu quero fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Todo mundo já descobriu qual é o seu próximo? Semana passada nós falamos sobre o bom samaritano, onde o escriba pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí fica aquela retórica para a gente: quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que a gente deveria amar? Semana passada, para o desafio da mensagem, eu pedi para vocês pensarem em uma pessoa em que você poderia se tornar o próximo. Eu não sei se vocês pensaram, mas eu vou cutucar toda semana em relação a isso, porque mais do que sermos ouvintes da palavra, devemos ser praticantes. Não adianta nada a gente falar um monte de coisa aqui e a gente não faz nada com o que a gente aprende. Mas um ponto muito interessante que liga a passagem do bom samaritano com a que nós lemos hoje é sobre essa questão de não amarmos somente aqueles que nos amam. Então a pergunta é: você tem inimigos? Quem aqui tem inimigo, levanta a mão. Ah, gente, ninguém tem inimigo aqui? Pelo amor, né? Vocês são muito santos, gente. Eu não devia estar aqui, eu devia ir embora, ó. Vocês não têm inimigo, não tem nenhuma pessoa que não gosta de vocês, é. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho vocês, tá? Sempre tem uma pessoa que a gente se incomoda com a presença dela. Sempre tem uma pessoa que você se incomoda com ela te falando algumas coisas. Quando ela tem uma intenção de ficar te espetando, te controlando. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Pra onde você vai? Por que você vai? Com quem que você vai? Fala, ai, Jesus, né? Ou então, aquelas pessoas que zombam você da sua fé. Principalmente pessoas de outras religiões. Nós temos um conflito muito grande por causa de crenças e valores. E infelizmente o nosso mundo, ele está programado hoje para você ter que odiar as diferenças. Você não conseguir conviver com as diferenças. Ano que vem nós teremos eleições no Brasil. E mais uma vez eu vou falar. A gente tem uma certa dificuldade em lidar com aqueles que são os opositores. Eu não vou fazer campanha política partidária, porque eu nem gosto disso, né? Mas o problema é que quando nós escolhemos um lado, a gente defende com unha e dentes o nosso lado.
E consideramos o outro lado como nosso inimigo. Nas últimas eleições, igrejas se quebraram por conta de política. Igrejas se dividiram, igrejas racharam. E não só igrejas, famílias. Eu não sei se é muito comum aqui, talvez não. Mas se você já pular pro lado ali de Dourados e um pouco mais para cima, que não tem muito essa influência da região fronteiriça, se você é de um lado, você não tolera que o outro seja do outro. Ah, porque eu votei no Bolsonaro porque eu sou de direita. Eu votei no Lula porque eu sou de esquerda. E aí se começa uma discussão. Isso é uma coisa muito perigosa para nós, que somos cristãos, que somos filhos de Deus. Porque Jesus nos manda amar. É uma ordem. Não é uma sugestão para você, é uma ordem. Você deve amar. Você deve amar primeiramente a Deus e deve amar as pessoas. Um ponto interessante é que o nosso amor, entre aspas, né, porque aí não seria um amor de verdade, mas a forma que nós expressamos o amor, ele é seletivo. Nós escolhemos as pessoas que nós vamos amar. Por isso que a pergunta do escriba que nós vimos na semana passada é muito pertinente para nós. Quem é o meu próximo? Porque a gente quer escolher. O meu próximo vai ser o John porque ele é bonitinho. O próximo vai ser o Tiago, porque o Tiago faz o bem para mim. Meu próximo vai ser a Sheila, porque a Sheila, cara, a Sheila me ajuda com as coisas que eu preciso para tirar a documentação. Então eu vou amar a Sheila. E por que que a gente não escolhe amar as pessoas que são ruins? O que que a gente tem a dizer em respeito a ela? Eu já perguntei e eu volto a perguntar. Se um dia nesta igreja entrar uma pessoa toda tatuada, com cheio de piercing assim na cara, qual vai ser a sua reação? Para quem é mais abrasileirado, isso já não é mais um problema. Mas eu, por exemplo, tenho o meu lado japonês. E para mim, sei lá, eu acho meio estranho. Então a gente já percebe que existe barreiras. Se vir uma pessoa perto de você com uma identidade sexual perturbada, como é que você lida com ela? Você ama? Ou você rejeita? Ou você odeia? Ou você destrói aquela pessoa? Né? E assim a gente poderia listar vários tipos de pessoas. O problema é que nós queremos escolher. E Jesus nos ensina que nós não devemos escolher. Deus teve misericórdia a ponto de não escolher ninguém. E agora, escolher ninguém não, ele escolheu a todos e não fez distinção de ninguém. Agora, a passagem que nós lemos hoje, Mateus capítulo 5, é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é onde Jesus começa a ensinar acerca da ética do reino. Ele começa a estabelecer os padrões de uma vida moral cristã. E a leitura deles acerca da lei estava errada. Assim como nós lemos de uma forma errada a lei de Deus. E aqui Jesus, como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, ele mostra que ele tem autoridade para combater essas interpretações distorcidas acerca da lei de Deus. E ele traz o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito, o verdadeiro princípio que está por detrás da lei de Deus, que é o amor. E se você pegar todo o capítulo 5 lá, você vai ver que Jesus pega alguns exemplos, né? Fala, vocês ouviram falar, vocês viram que está escrito, não assassinarás, não matarás. E aí ele vai começar a falar sobre o ódio. Ele vai falar sobre o adultério. Está escrito, não adulterarás. Mas eu lhes digo que só de você olhar, você pensar, o pecado já se consuma no seu coração. Então ele vai muito além da letra da lei. Ele vai dizer que o problema de nós pecadores não é a lista de regras.
O problema é que o nosso coração é mau. O filho de Deus, o cidadão do reino, ele deve viver como uma pessoa do reino. Ele deve viver como Jesus viveu. Devemos ser parecidos com Jesus. E qual era o princípio ético e moral de Jesus? Era o amor. Nós aprendemos que o amor não é o que você pensa, o que você sente, o que você fala para a pessoa, mas é o que você faz. O amor é uma atitude. E hoje eu quero falar desse amor que vai além. O amor que vai além. Que Jesus nos fala em Mateus 5, 43 a 48. Primeiro ponto, né? Na verdade, antes da gente começar mesmo no primeiro ponto, né? Quando Jesus fala, vocês ouviram, no versículo 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Existem muitas pessoas que acham que o Velho Testamento está escrito para a gente odiar os nossos inimigos. Mas Jesus não está dizendo está escrito. Ele disse, vocês ouviram. E ouviram de quem? Dos fariseus e dos mestres da lei. Eles adicionaram esse adendo na lei, falando que nós devemos amar o próximo e odiar os inimigos. Mas o Velho Testamento, Deus ordena que Israel amasse os seus inimigos, orassem pelos que os perseguem, que Israel amasse os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Mas eles praticaram totalmente o contrário. Eles rejeitaram, eles odiaram os outros povos. Então, esse adendo, para a gente poder entender o contexto de Jesus, é que ele está dizendo que aquilo que vocês pensam é errado. Então, ele começa dizendo: vocês ouviram sobre amar a Deus, amar as pessoas, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No versículo 44, ele vai dizer: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar hoje é que o amor é a prova de que nós somos filhos de Deus. O amor é a prova de que nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Qual é a fonte de amor que existe no mundo? Deus. Se Deus não existisse, se Deus não estivesse aqui no mundo, não existiria amor. Só existe amor porque Deus está presente. Então por que falta amor no mundo? O problema está com Deus, que é a fonte do amor? Ou será que o problema está por quem deveria refletir esse amor? O problema está em nós. Nós devemos agir diferentes deste mundo. Porque quando nós amamos as pessoas, quando nós amamos até os nossos inimigos, nós expressamos, nós mostramos como Deus nos amou primeiro. Sem seletividade, sem condenação. É lógico que aqueles que rejeitam serão condenados, serão julgados. Mas nós, a partir do momento que recebemos esse amor, nós não temos essa seletividade, essa parcialidade por parte de Deus. Inclusive aqueles que não amam a Deus, está dizendo aqui que Deus faz nascer o sol. Olha só o sol, que lindo, ó. Ó, calor. Nasce só para quem é bom? Não. O sol nasce para todo mundo. A chuva na terra seca, ela é derramada só para quem é bom? Só para os agricultores que plantam comida para a gente comer? Não. A chuva, ela vem para todos. Todos. Sem distinção. Quando nós amamos ao próximo e quando nós amamos aos nossos inimigos, nós mostramos que somos filhos de Deus, que da mesma forma como Ele faz raiar o sol e derrama a chuva sobre os bons e os maus, o nosso amor também é imparcial se a pessoa é boa ou se ela é má. Não importa.
O nosso problema é que a gente não consegue ir além do que o entendimento humano ensina, que é amar o seu próximo e odiar os seus inimigos. É o óbvio. Não, eu não sou idiota, eu não sou um besta que eu vou amar uma pessoa que me faz o mal, né? Então a gente tem sempre esse pensamento de que eu vou pagar o bem com o bem. O mal, bom, ele merece o mal, então eu vou pagar o mal com o mal, vai. Se a pessoa faz mal para mim, eu vou odiar ela, eu vou pagar com o mal. E existe um cara chamado Nelson Mandela. Ele ganhou o Nobel da Paz. Sabe por quê? Porque ele pagou o mal com nada. Porque ele não pagou na mesma moeda. Ele pagou o mal com nada. E ele foi aclamado pela humanidade ganhando o Nobel da Paz. Só que Jesus fala pra gente além. Ele não fala pra gente pagar o mal com nada. Ele fala pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. E agora você começa a imaginar uma série de coisas que passam na sua vida. Como eu vou amar uma pessoa que me faz um mal? Pois é. Eu tenho uma triste notícia para você. Se você não consegue amar, muito provavelmente você não é filho de Deus. Só consegue amar quem verdadeiramente é filho de Deus. Isso é sério. Ah, eu estou no processo de caminhada, eu estou aprendendo, ok. Mas esse amor é uma disposição que deve nascer da gente. Uma coisa é você fazer por obrigação. Nós temos um cartaz lá, um banner lá no fundo da nossa igreja que a gente está doando alimentos para pessoas necessitadas. A gente começou com as pessoas da nossa igreja aqui, estão passando por uma situação difícil, a gente está arrecadando alimentos para poder ajudar essas pessoas. Uma coisa é você fazer por obrigação. Ah, eu vou dar um saco de arroz porque estão pedindo lá e para mim não faz diferença. Outra coisa é quando você faz porque você ama, porque você quer expressar esse amor. E sabe qual que é a grande sacada sobre essa questão de amar os inimigos? A palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, vai dizer que Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Quando somos pecadores, depravados e perversos, nós somos inimigos de Deus. O mundo hoje é inimigo de Deus. Mas Deus não declarou guerra para eles. Deus não declarou guerra para mim. Deus não declarou guerra para você por ser inimigo. Ele declarou paz. Se ele declarou paz para você, se ele salvou você, se ele perdoou você, se ele resgatou você, por que que nós devemos odiar aqueles que nos perseguem? Por que não conseguimos amar como Deus nos amou? Você não merecia ser perdoado, você não merecia ser salvo, você não merecia ser resgatado. Da mesma forma que você acha que os outros não merecem seu amor, você também não merecia. E Jesus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Jesus, ele não. Deus, ele não. Que era a palavra? Ele não precisa que nós o amemos primeiro. Deus nos amou primeiro. E nós podemos amar a Ele como consequência disso. E Ele nos convida a fazer a mesma coisa que Ele. Da mesma forma que você não precisou me amar primeiro, eu te amei primeiro. Vá você e ame primeiro. Porque se você ama as pessoas, esse amor é prova de que você é filho de Deus. Agora tem uma coisa: amar não significa concordar com as atitudes de quem te persegue e muito menos tolerar os seus pecados. Amar
É apesar de todo esse mal, você desejar o bem. É você buscar fazer o bem, caso você tenha essa oportunidade. E o principal é você desejar a salvação dessas pessoas. Pensa na pessoa que te prejudica. Pensa na pessoa que te tira a paciência. Pode ser o seu colega de trabalho, pode ser o seu chefe, pode ser o seu funcionário, pode ser um parente seu, pode ser um amigo seu. Pensa, lembra dele. Você não precisa tolerar e compactuar com as coisas que ele faz, mas você deve desejar o bem para ele. Você deve tentar fazer o bem se tiver uma oportunidade. E você deve orar para que ele seja salvo. Se necessário, pregue o evangelho para ele. A salvação não é para quem está tudo beleza. Para o cara bom, a salvação não precisa chegar. A salvação tem que chegar para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam ouvir essa mensagem de amor. E nós somos os agentes do amor de Deus aqui no mundo. Normalmente a gente deseja que o nosso inimigo vá para o inferno, né? Fala a verdade. A gente deseja que o pessoal vá para o inferno. Mas você não sabe a seriedade que está nisso. A gente literalmente é indiferente com as pessoas. A gente está vendo as pessoas indo para o inferno, nós estamos assim, ó, de braço cruzado. E a gente está sendo o juiz delas, né? Tá vendo? Prostituta, mentiroso, caloteiro, enganador. Esses não herdarão o reino dos céus. Muitas vezes essa é a nossa postura. Agora eu pergunto, eu quero chamar vocês para pensar nisso. Imagina se Deus tomasse a mesma atitude que a gente. Qual seria o seu destino se Deus tomasse a mesma atitude que você? Muito provavelmente você não seria salvo. Por isso que o problema está em nós. Deus nos ofereceu salvação. Da mesma forma, nós devemos amar as pessoas e oferecer salvação para elas. Quando Jesus foi crucificado, quando ele foi açoitado, quando ele foi humilhado, quando ele foi xingado, ele não devolveu o xingamento para os soldados. Enquanto os caras cuspiram na cara dele, ele não cuspiu de volta. Mas ele estava orando o tempo todo, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Se você está sendo perseguido, você não deve desejar que a pessoa queime no inferno. Você deve desejar que Deus perdoe e tenha misericórdia, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela está cega. Ela está perdida. E você pode ser uma luz na escuridão dela, através desse amor. Agora, como que eu faço isso? Por meio da oração. Jesus está dizendo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Sem oração, você não vai amar. Sem oração, você não vai aprender. Sem oração, nós não seremos transformados. A oração deve fazer parte da nossa vida. Não é a oração que tem o poder de nos transformar, é Deus que tem o poder. Mas Deus, ele disponibiliza esse poder para nós no momento em que nós oramos. E nós reconhecemos que nós não somos capazes e que precisamos da ajuda dele. Aí você pode dizer para mim, ai, mas é difícil amar essas pessoas, né? Ai, porque tem que amar o próximo, mas o próximo não colabora. Ah, porque não sei o quê, porque é tão difícil, porque... O que eu mais escuto é gente reclamando. Disposição. Jesus disse, tome a sua cruz. Siga-me. Você vai ter que tomar a sua cruz.
A igreja está para ajudar a levar as cargas, mas a sua cruz é você quem leva. O preço de seguir a Cristo é você quem paga. Eu estou fazendo a minha parte. Tem a sua parte de fazer para seguir a Cristo. E não é odiando as pessoas que você vai fazer isso. Quando nós oramos, nós reconhecemos que esse amor não vai partir da gente. Nós vamos entender que nós não vamos produzir esse amor. Mas através da oração, sabe o que vai acontecer? Todo aquele desejo de vingança, sabe? Quem aqui já quis se vingar das pessoas que te prejudicam? Você já desejou vingança? Todo mundo já desejou vingança. Quando você ora, você é curado desse desejo. Quando você ora, aquela raiz de amargura que está no seu coração, ela vai embora. Quando você ora, você escolhe pagar o mal com o bem. Sem oração é impossível. E essa oração, esse amor, é um gesto divino. É um gesto onde nós vamos reconhecer que somente Deus pode fazer. Mas para quê, no fim das contas? Para transformar o coração das pessoas. Transformar o coração das pessoas. O nosso amor não deve ser para a gente receber algo em troca. Não, porque aí seria interesse. O nosso amor deve ser para que o outro coração seja transformado. E a gente trocar o veneno do ódio e da amargura e toda a nossa atitude ruim para uma vida transformada. Deus faz milagre? Faz. Só que tem milagre que é necessário ver um outro milagre. E qual que é esse outro milagre? É a igreja. Se você é a igreja, você é um agente de milagres. E milagre que eu falo não é só o milagre sobrenatural, de sinais e maravilhas. O maior milagre é uma vida transformada. O maior milagre é de uma pessoa que mentia e não mente mais. O maior milagre é de uma pessoa que só falava palavrão e agora não fala mais. O maior milagre é de uma pessoa que roubava e agora não rouba mais. Esse é o poder do evangelho que nós cremos. Só que esse poder tem que sair de nós e ir para as pessoas. Independente da atitude das pessoas, ame elas. Perdoe. Elas não sabem o que fazem. E o principal, ore por elas. Vai ser libertador. Vai ser transformador. No passado, eu tive um problema seríssimo com uma pessoa. Que eu não vou colocar nomes e nem o que aconteceu. Mas eu tive um problema, sim. E eu me afastei dessa pessoa. E durante a pandemia, eu fazendo meus devocionais, assim, não estava tendo culto, não estava tendo nada, eu estava lá lendo a minha Bíblia, fazendo meus estudos, tal, e eu me deparei com essa passagem. E na hora que eu li, essa pessoa veio na minha mente. E eu falei, eu estou odiando essa pessoa. Eu estou desejando mal para essa pessoa. Eu estou com raiz de amargura dentro de mim por causa dessa pessoa. E eu aprendi, eu preciso orar. Essa pessoa não era o meu inimigo. Mas ela tinha feito mal para mim. E eu disse, eu acho que eu não perdoei, eu preciso orar por ela. Eu passei acho que quase um mês orando por essa pessoa. E a minha oração não era vingança, não. A minha oração era, Deus, perdoa os pecados dela. Porque essa pessoa não sabe o que faz. Perdoe os seus atos que me prejudicaram. Perdoe as palavras que ele falou. Limpa o caminho, Deus. Eu não consigo perdoar, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. E durante esse período orando por essa pessoa, eu fui liberto. Hoje eu sou amigo dessa pessoa de novo. E não existe milagre maior do que esse. Quando você ora
por alguém que te fez o mal. Não para desejar o mal, mas fazer o bem para ela. Precisamos amar as pessoas. E lembre-se, lembra do brilho do sol e da chuva numa terra seca? Quando nós amamos as pessoas, os nossos inimigos e os que nos perseguem, a nossa vida vai ser como o brilho do sol e como as águas descendo numa terra seca para essas pessoas. O nosso amor vai ser uma expressão da pessoa de Deus. Segunda coisa, versículos 46 e 47, está dizendo assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é que o amor é testemunho para o mundo. Testemunho. Essa pergunta que Jesus faz é muito boa. Se você amar as pessoas que te amam, se você amar as pessoas que te fazem o bem, o que demais você está fazendo? O que você está fazendo de bom pelos outros? Não está fazendo nada. Até os pagãos, até os ímpios fazem isso. Até os cobradores de impostos, que roubavam das pessoas, eles fazem isso. Porque eles amam sua família. Eles amam seus filhos. Eles amam as pessoas que estão perto deles. Dentro do padrão do reino de Deus, o nosso estilo de vida deve ser mais elevado em relação às pessoas do mundo. Mais uma vez, as pessoas querem retribuir somente o bem com o bem e o mal com o mal. Mas a igreja de Cristo, os filhos de Deus, cidadãos do reino, eles devem viver no padrão que Jesus viveu, de pagar o mal com o bem. Amar quem nos ama é fácil. E amar quem faz o bem para a gente é mais fácil ainda. Agora, Jesus mostra que a diferença nossa para o mundo deve ser a gente ir além. Lembra? O amor que vai além? Nós devemos ir além do que os padrões deste mundo e devemos expressar o padrão divino do amor de Deus. E mais uma vez, nada garante que esse amor vai voltar para a gente. Não existe lei do retorno. Aqui é para você amar sem interesse nenhum. É para você amar como Deus amou. Se eu te perguntasse o que Deus ganhou de você? O que Jesus ganhou de você? Amando você, se entregando por você, morrendo na cruz por você, sendo pisoteado, sendo castigado, sendo cuspido, sendo maltratado. O que ele ganhou de você? Não ganhou nada. E esse é o testemunho do nosso Salvador. É amar a troco de nada. E esse deve ser o nosso testemunho para o mundo. Amar a troco de nada. Quer pisar? Deixa pisar. Quer castigar? Deixa castigar. Quer levar suas coisas? Pode levar, porque Deus vai me dar muito mais. Mas não é orar pedindo vingança. O nosso testemunho é: espere que você se arrependa, que a graça de Jesus Cristo te alcance e você tenha sua vida transformada. Esse deve ser o testemunho. Uma vez eu vi um vídeo que deve ter se popularizado, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem os vídeos no YouTube lá que eles mostram o julgamento de pena de morte. Eu achei muito interessante esses vídeos. E tem um senhor assim, que tava tudo. Não, perdão, tinha um cara que era assassino lá, e ele matou um monte de crianças. E ele estava lá no julgamento sendo condenado à pena de morte. E aí, lá no Tribunal dos Estados Unidos, eles davam uma oportunidade dos familiares irem lá no júri e falar tudo que eles tinham para falar pro assassino.
Aí os pais das crianças, os parentes, foi tudo lá xingando, cara, você vai queimar no inferno, você vai tarde, e não sei o quê, você tem que sofrer eternamente, e você tem que sofrer aqui na terra ainda, e desejando um monte de coisa ruim para ele. Afinal, ele assassinou um monte de criança. E foi um senhor barbudo, assim, ó, barba branca, chegou lá. E ele começou a falar assim: olha, o que você fez comigo? Você matou a minha filha. Você me tirou o bem mais precioso desta vida. Você causou um tremendo horror para mim. E ele fala: mas eu te perdoo. Porque Jesus me perdoou. Porque Deus me ensinou que eu devo amar, independente do que as pessoas façam comigo. E eu espero que você conheça esse amor. Eu espero que você se encontre com Jesus, que você tenha a oportunidade de ser salvo. Mas eu te perdoo. Sabe o que é mais interessante? Toda vez que aqueles familiares xingavam ele, ele fazia uma cara de deboche. Ah, tô nem aí pra você. Quando esse homem falou que perdoava ele, o assassino chorou. Porque ele conheceu a misericórdia. A igreja foi chamada para amar e demonstrar misericórdia. E esse amor é testemunho da graça de Deus em nossas vidas. Você está disposto a pagar esse preço? Ninguém fala amém, glória a Deus nessas horas, né? Porque esse é o maior paradoxo do Evangelho. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós somos salvos pelo Salvador Jesus Cristo que morreu por nós. Entregamos nossa vida a Ele, cremos nele. Mas o outro lado da moeda é que nós precisamos segui-lo. Precisamos ser parecidos com Ele, precisamos obedecer. Se Ele mandar você ir, você tem que ir. Se Ele mandar você ficar, você tem que ficar. Se Ele mandar você pular, você tem que perguntar quantos metros. Ele é Senhor. Mas nem todos estão dispostos a renunciar e seguir a Cristo. Eu e você possamos pensar nisso. Sabe por quê? Porque o amor não é somente um mandamento. O amor é a marca do cristão. O amor é a marca do Filho de Deus. Jesus disse lá em João 13: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois desta forma o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Ou seja, as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus pelo nosso amor, não pelas nossas posses, pelas nossas conquistas, não porque a gente sabe cantar as músicas da igreja, não porque a gente sabe orar, não porque a gente tem uma Bíblia assim debaixo do braço, que as pessoas veem, ó, o Assar é crente, ele vai na igreja, ele não sei o que, não. As pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus através do amor. Esse é o testemunho. Última coisa, eu vou acelerar para poder encerrar. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O amor é a expressão do caráter de Deus. Como Deus é perfeito, nós devemos buscar essa perfeição. E aqui não se trata de cometer erros. O contexto da passagem toda está falando de amor. Então, essa perfeição está relacionada a como nós vamos amar as pessoas. Nós devemos ser, a palavra aqui, perfeitos, né? Há uma discussão, o texto traduzido no grego é sobre maturidade, é sobre ser pleno, é sobre ser pleno e maduro na nossa vida, no nosso caráter e no nosso amor. Essa perfeição de Deus, ela pode fazer parte da nossa vida para moldar o nosso caráter, para nos transformar, para que nós tenhamos essa maturidade para amar as pessoas. Quando nós amamos, nós expressamos o caráter de Deus. E esse amor, mais uma vez, deve incluir os nossos inimigos.
E o nosso amor não deve se basear nos benefícios que podemos receber. Porque Deus não viu nada em nós que fosse interessante para Ele. E Ele nem exigiu que nós o amemos primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Então, nosso relacionamento de filho de Deus é diferente deste mundo. E o nosso amor deve mostrar quem Deus é. Essa perfeição vai mostrar quem Deus é e que nós somos os seus filhos. E não é por mérito nosso, mas é porque Deus operou essa transformação em nós. Hoje Deus está buscando as pessoas lá fora. Aqueles que são seus inimigos, aqueles que negam a Ele e aqueles que blasfemam contra Ele. E sabe o que é mais bonito? Deus quer transformar os seus inimigos em seus filhos. E Ele está te convidando para você participar disso. Por isso nós devemos amar os nossos inimigos. Não é bonito isso? O seu inimigo se tornar o seu melhor amigo. Tem um presidente dos Estados Unidos, se não me engano foi Abraham Lincoln. Ele estava competindo nas eleições, foi uma eleição muito acirrada. Eu não lembro qual era o nome do outro candidato que estava disputando contra ele. E eles se declaravam piores inimigos. Porque um queria governar, o outro também queria governar o país. Quando Abraham Lincoln foi eleito, ele tinha que escolher o chefe de Estado. Não sei se era primeiro-ministro ou como é que é o nome lá. E sabe quem que ele escolheu? O outro candidato. Você era meu inimigo. Mas aqui no parlamento americano, você é o mais capacitado para governar esse país. E eu quero você junto comigo. E eles governaram juntos os Estados Unidos. E mais do que isso, eles se tornaram grandes amigos. Isso é um exemplo. Quem hoje é o seu inimigo que pode se tornar o seu amigo? Não pelo que a pessoa tem a oferecer para você, mas o que você tem para oferecer para essa pessoa. Que é o amor que Deus deu para você. Então, para encerrar, o amor é a prova que nós somos filhos de Deus, o amor é testemunha de que nós somos filhos de Deus, e o amor é a expressão do caráter de Deus neste mundo. Nossa intenção não deve ser receber algo em troca, mas deve ser essas vidas transformadas. Nós devemos orar pelos que nos perseguem, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa amar e para que a gente possa desfrutar desse processo na vida dessas pessoas e isso mostrar que nós somos filhos de Deus. E mais uma vez, nós seremos luz que brilha na escuridão deste mundo. Que eu e você sejamos aperfeiçoados. E eu falo de perfeitos mesmos, aperfeiçoados pelo amor de Deus, na maturidade, no amor, para refletir a imagem de Deus nesse mundo, possamos ser parecidos com Jesus. Possamos sair das trevas para a luz e possamos demonstrar a bondade de Deus. Mesmo que sejam pessoas difíceis, mesmo que sejam pessoas que não colaboram, o seu dever é amar essas pessoas. Que Deus nos ajude, né? E se você não pensou em alguém desde a semana passada, eu quero te convidar para você pensar hoje. E eu estou falando sério. Eu quero que você pense numa pessoa que você pode estender a mão, que você pode orar por ela, você pode visitar ela, você pode conversar com ela. Pensou? Então vamos orar por essa pessoa. Fique de pé e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra e hoje vimos o quanto temos dificuldade de seguir ao Senhor, de sermos discípulos verdadeiros de Jesus. O Senhor nos ensina que nós devemos amar as pessoas, nós achamos que devemos amar os inimigos, mas o Senhor diz que nós devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Nos ajude, porque não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é o nosso desafio como filhos de Deus.
Que todos meus irmãos aqui e eu possamos entender que o Senhor nos amou primeiro, quando ainda éramos inimigos do Senhor. O Senhor expressou o amor, o Senhor expressou o seu caráter para nos salvar. E da mesma forma, nós somos chamados a expressar o teu caráter através da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a demonstrar esse amor de uma forma genuína, verdadeira, pura e que venha resgatar o coração dessas pessoas. Que a gente não venha permanecer com ódio, com a raiz de amargura, com a falta de perdão, com o sentimento de vingança, mas que hoje o Senhor liberte os teus filhos dessa prisão, desse jugo de escravidão. Que possamos assim exercer livremente, pelo poder do teu evangelho, do teu Espírito Santo, esse amor pelo próximo, incluindo os nossos inimigos. Nos ajude, nos dê graça, que cada um hoje pensou em uma pessoa para poder estender a mão, para poder orar, mesmo ela sendo perseguidora, mesmo ela sendo considerada um inimigo. Eu peço que o Senhor fale com meus irmãos hoje, nesta manhã, durante este dia, durante esta semana. E lembre que todos nós devemos orar por essa pessoa que nós pensamos hoje e nos comprometer com o teu evangelho de poder amar essas pessoas como o Senhor nos amou. Nos ajude, nos ilumine com a tua luz, com o teu amor, com o teu poder, e assim possamos viver o teu evangelho como o Senhor quer que a gente viva. Nos dê a semana debaixo da tua graça, na tua presença, nosso trabalho, os estudos, nossos compromissos. Abençoe a todos, quanto aqueles que pedem pela sua saúde, como aqueles que têm faltado com provisões financeiras, como aqueles que têm passado por alguma necessidade. Oramos pelos que estão afastados, pelos que estão distantes do Senhor. Oramos para que o Senhor visite essas pessoas, trazendo cura, libertação, salvação, restauração e renovo na tua presença. Nos dê um domingo debaixo da tua graça, um retorno para nossas casas e possamos assim ser transbordados pela tua presença, pelo teu amor e pela tua perfeição. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do teu Santo Espírito seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Amém.